Olá, meus queridos, boa noite. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. É o que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12. Diante disso, nós vamos estudar aqui um pouco a Escritura no nosso devocional dessa noite. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, acione aí o sininho das notificações, compartilhe com mais pessoas e fique comigo até o final do vídeo. Nós vamos orar juntos também, tá bom? Então lá em Provérbios 14 fala o seguinte: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Diante desse versículo, dessa sabedoria de Salomão, eu gostaria de te deixar uma pergunta. Quais caminhos você tem trilhado? O que você espera para o futuro? Você crê na vida eterna? Você crê na salvação? Ou você acha que o que nós vivemos aqui é simplesmente um tempo onde não haverá mais a posteridade? Vivemos aqui, morremos e acabou. Paulo declara que se nós vivermos para esse tempo, somente para esse tempo, pobres homens que nós somos, porque nós nascemos, vivemos e morremos sem expectativa nenhuma de vida eterna. Então, pobres homens nós somos. Nós não temos a esperança viva dentro de nós, a certeza de que nós podemos viver a eternidade ao lado do Pai. E quem pode nos dar essa certeza tão somente, o Criador, Deus eterno. E ele confirmou isso através de Jesus, quando ele entregou o seu Filho na cruz. E Jesus reafirma isso quando nos envia o Espírito Santo. Então, somente com a presença do Espírito habitando em nós, nós podemos manter viva essa certeza em nosso coração. Então, há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduzem à morte eterna. Quais caminhos? Que caminho você tem andado? Você tem feito da sua vida uma adoração ao Senhor ou adorado outros deuses, vivendo por si só, alimentando o orgulho, a vaidade, buscando a glória própria, status, riquezas? Como você tem vivido a sua vida? Quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está declarando que não há salvação fora do nome de Jesus. E a qual nome você tem atribuído a sua salvação? A qual nome você tem atribuído a sua adoração ou veneração, como muitos dizem? O que você tem venerado? O que você tem adorado? Aos pés de quem você tem se prostrado? Nem todos os caminhos levam a Deus. Há um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Isso é engano de Satanás. Isso são sofismas, pequenas mentiras lançadas dentro da verdade. Quando o autor e criador, consumador da nossa fé, Jesus Cristo, diz que somente Ele é o caminho, que não há salvação fora desse nome. Ele é o único intercessor junto a Deus. A palavra é bem clara quanto a isso. Não há um justo sequer que pisou essa terra. Por mais que nós tenhamos referências de homens e mulheres santas, que nós devemos sim seguir os seus exemplos, mas o exemplo maior está em Jesus. Foi aquele que pisou essa terra e não teve nenhum pecado. Foi sem mácula. Ele foi o único imaculado. Não se encontrou pecado em Jesus. Embora se fez homem como nós, mas suportou as nossas dores, mas não pecou. Foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, se entregou por nós, o único que se entregou pela humanidade. Nenhum outro homem ou mulher ousou fazer isso. A ousadia veio do próprio Deus, o Deus eterno. Por isso que não há salvação fora desse nome. E por mais que nós tenhamos ou tentemos nos salvar por conta própria,
nós não conseguiremos, porque nós dependemos de um Salvador. Ele se fez sacrifício em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados ali naquela cruz. Ele foi o elo de ligação entre a humanidade e Deus, porque a humanidade estava caída. E olha que se passou profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, tementes a Deus, mas que, após a passagem de Jesus, a reconciliação veio através do sacrifício. Antes Deus tinha uma aliança conosco. E a aliança que era firmada do homem com Deus, ela estava passiva de ser quebrada, porque o homem é falho. Então muitos homens e mulheres de Deus caíram no erro, caíram no engano e necessitavam também de um Salvador, até que Deus o enviou. E através de Jesus Cristo hoje nós temos a ligação com Deus. E é isso que Salomão já fala lá em Provérbios. Bem antes da vinda de Jesus, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Porque o homem vivia na sua religiosidade e achava que tudo o que ele fazia era certo, que estava agradando o coração de Deus, quando na verdade estava o levando para caminhos de morte. E é o que acontece hoje, muitas pessoas ainda envolvidas nas tradições, nos costumes, na religiosidade, nos seus hábitos, acham que assim estão agradando o coração de Deus, quando na verdade estão vivendo uma vida totalmente longe de Deus. Vivem na religiosidade, mas não vivem a intimidade proposta por Deus, que foi sermos religados a Deus através de Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, não anulem a graça de Deus. Se nós não reconhecemos o favor de Deus, se nós não temos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós estamos anulando a graça de Deus. Porque fazendo isso, confiando a outro ser, a outro nome, a outra divindade, qualquer coisa que seja a nossa adoração, nós estamos negando o sacrifício de Cristo naquela cruz. Ele foi o único, o justo que pisou nessa terra e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, tá bom? Vamos orar nesse sentido? Senhor Jesus, Pai, hoje nós entendemos que há caminhos que nos levam à morte e há um só caminho que nos leva ao Senhor. Quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está trazendo até nós a ponte, o elo que nos liga ao Senhor, que nos liga ao céu. Por isso, Deus, nessa noite nós queremos exaltar aqui o Teu nome e reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E saber, Deus, que não há salvação fora deste nome. Por isso, Deus, em nome de Jesus, traga ao nosso coração essa certeza, traga à nossa mente, a nossa consciência, essa verdade, que seja virada uma chave na nossa mente, Deus, a ponto de adorar somente Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus, todo sofisma que Satanás lançou em nossas vidas ao longo desse tempo, com várias mentiras, Deus, que caia agora por terra no nome de Jesus e que nós sejamos, Deus, sábios para discernir, Deus, o que foi o sacrifício da cruz, o que foi a pessoa de Jesus e o que é Jesus em nossas vidas hoje. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, nos dando entendimento, discernimento da Tua palavra, nos confrontando com as Suas verdades, Deus, e que nós sejamos, Deus, obedientes, Deus, a ponto de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor colocou para nós na Tua palavra. Deus, é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se, há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há um só caminho que leva a Deus, Jesus Cristo, o único justo que pisou essa terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.